Talvez você ainda esteja preso a cumprimento de leis cerimoniais, imaginando que essa é a forma, ainda como as coisas acontecem, como as coisas ainda deveriam acontecer, justamente pela ignorância, justamente pela falta de conhecimento. Cristo é o verdadeiro cumprimento da lei. Nós agora nos regozijamos em Cristo Jesus, que você possa hoje mais um dia meditar nas Sagradas Escrituras e conhecer um pouquinho mais daquilo que agrada ao nosso Senhor. Bom dia a todos, que você possa ter uma excelente manhã, na verdade também fazer uma excelente manhã, porque Deus concede sempre um dia maravilhoso em nossas vidas. Contudo, nós não enxergamos a dádiva que é, o presente que Deus nos concede todas as manhãs. Observe que você já acordou, observe que você teve a oportunidade de dormir num lugar quente, que você tem a oportunidade de enxergar, que você tem a oportunidade de glorificar o nome dele mais uma vez. Então, que você possa hoje ter consciência do grande presente que é termos Deus presente realmente em nossas vidas. Ele não se trata meramente de uma presença fictícia no nosso imaginário, mas uma presença real e sentida em todas as coisas. Vamos meditar então hoje na Confissão Belga, no artigo 25, depois nós vamos fazer a leitura dos 4 capítulos do dia, tá? Do 131 ao 134. Vamos para cima, que o Senhor nos direcione. Artigo número 25. Cristo como o cumprimento da lei. Conforme estabelecida essa definição neste artigo, cremos que as cerimônias e os símbolos da lei terminaram com a vinda de Cristo. Ou seja, as cerimônias e os símbolos da lei não mais vigoram em nossa vida, porque Cristo veio e todas as sombras foram cumpridas. Lembra-se que as leis cerimoniais eram sombras daquilo que haveriam de vir. O cordeiro que era imolado, as festas, aquela ritualística já foi cumprida em Cristo. Hoje nós não temos um tabernáculo, nós não temos uma arca da aliança, nós não precisamos entrar com uma arca da aliança dentro da igreja. Isso tudo é mera criação e justamente visa escravizar o homem por intermédio de cumprimento de leis, do quais já foram completamente abolidas e cumpridas integralmente em Cristo Jesus. Você já sabia disso? Ou você nunca nem tinha parado para pensar nisso? Observe que tem lugares que você chega, tem a arca da aliança no meio do púlpito. É um completo equívoco, tá? Não só um completo equívoco, como na verdade uma heresia. Então eles estão adorando objetos, eles estão tentando fazer novos rituais, do quais eles já foram completamente cumpridos em Cristo Jesus. Em Mateus 27:51 diz: naquele momento a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo, a terra estremeceu, rochas se partiram. Ou seja, nós estamos falando justamente do cumprimento em Cristo Jesus. Observe que a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Isso não é uma palavra metafórica. Lembre-se que antes existia um santuário, um templo. Contudo, com o cumprimento daquilo que Cristo fez, o véu foi rasgado. Que você possa ter a plena convicção do que aconteceu. Em Romanos 10, verso 4, menciona: pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Nós não somos declarados justos por cumprimento da lei, mas simplesmente pela obediência à lei, pela obediência àquilo que foi escrito, pela obediência ao qual o Senhor nos deixou, não meramente formal, por intermédio das nossas condutas diárias, mas enviando o teu Santo Espírito de forma que nós agora podemos obedecê-lo, e não obedecemos para sermos salvos, mas obedecemos porque somos salvos, e não por intermédio de meros rituais, mas sim por uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Em Hebreus capítulo 9, verso 9 diz: essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Mais uma vez, essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente,
pois as ofertas e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não pode criar no adorador uma consciência totalmente limpa. Exatamente, caminhando de acordo com aquilo que eu havia dito, que eu acabara de dizer. Não se trata de você meramente cumprir rituais para ser salvo, porque isso não pode te salvar. O que te salva é o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Você cumprir uma série de requisitos de leis não te faz disso um cristão. Então não é porque você cumpre, ou Cristo habitou em você, ou você ainda se encontra em trevas. Que você possa hoje examinar seu coração, que você hoje possa clamar ao Senhor para que você não seja apenas um ritualista, não seja apenas uma pessoa que fique cumprindo rituais, mas que nada entendeu acerca daquele que te salvou e te chamou da morte para a vida. Continua apontando que, então, que as leis terminaram com a vida de Cristo e que todas as sombras foram cumpridas, de modo que o uso delas deve ser abolido entre os cristãos. Contudo, a verdade e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em que foram cumpridas. Ou seja, nós vemos aqui claramente a questão de não termos mais que fazer exatamente essas coisas. Pensa que o ser humano ainda vive essa lei sacrificial, tá? O ser humano imagina que ele vai até lá, se ele fizer tudo direito, Deus daí tem que agir a favor dele. Ah, eu fui 3 vezes na igreja, agora Deus tem que me abençoar porque eu cumpri. Ó, Senhor, eu orei 10 Pai Nossos, agora o Senhor tem que me abençoar. Ó Senhor, eu parei de trair, eu não estou traindo, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, então o Senhor deve me abençoar. Ocorre que o ser humano, ele vive entre dois extremos, sempre, tá? Ou ele vai ter que fazer milhares de coisas para conceder algo, para Deus conceder algo, ou ele já imagina que Deus já concedeu tudo e agora ele não precisa fazer nada e ele fica vivendo de qualquer forma. Então, que você possa encontrar a maturidade que emana das Sagradas Escrituras, que você possa enxergar o que está escrito nas Sagradas Escrituras, que você possa ter a plena convicção de que agora essas leis já foram abolidas. Agora, a substância que permanece é Jesus Cristo, e não apenas em aparência, mas em espírito, justamente habitando dentro de nós, de maneira que agora nos conduz a uma verdadeira adoração. Nós não nos reunimos meramente para conversar, nós nos reunimos porque isso faz parte da nossa vida. Você que se reúne todos os domingos, ali de maneira verdadeira, você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Você está ali justamente sendo capacitado para viver o restante da semana de maneira que o nome de Cristo seja glorificado. Você não vai ali simplesmente ser abençoado, você vai ali também aprender, ser instruído na palavra para que você se torne um discípulo. Pense que sempre existe a grande diferença entre a multidão e os discípulos. A multidão está interessada meramente naquilo que Deus faz por eles, naquilo que Deus pode oferecer. Os discípulos estavam ali já interessados sim no que Deus era. No que Deus era, não somente naquilo que ele podia fazer por eles, mas também naquilo que ele poderia fazer pelos outros, entendendo que eles eram imagem e semelhança de Cristo. Por isso que se tornavam discípulos. O discípulo imita justamente o seu mestre. Que nós possamos ser imitadores do nosso mestre, que nós possamos todos os dias nos parecermos mais com Cristo Jesus. A intenção da lei era justamente nos direcionar de maneira muito sábia até determinado lugar, onde ali o Espírito passaria a atuar em nós. Observe que nós temos escrito em Mateus capítulo 5, verso 7, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Observe que ele vai começar a tratar de uma série de assuntos, manifestando as substâncias que permanecem ainda em nós, mesmo que já cumpridas. Gálatas 3, verso 24. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião, até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Em Colossenses capítulo 2, verso 17 diz: pois essas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Ou seja, tudo o que aconteceu prefigurava Cristo. Lembre-se, o cordeiro do qual era imolado representava Cristo. Representava Cristo. O cordeiro morria pelos pecados. O Cristo morreu pelos nossos pecados. Então é importantíssimo você conhecer o Antigo Testamento. É importantíssimo você ler toda a Sagrada Escritura para que você tenha cada vez mais convicção que em Cristo se realizou tudo aquilo
do qual havia sido prometido. Justamente, Cristo significa justamente ungido, né? Que em Jesus se cumpriu tudo aquilo que o Cristo deveria cumprir. Então Jesus, ele só é adorado porque ele é o Cristo, porque existem provas reais de que ele é justamente o Cristo, e ele é o cumprimento de toda a lei. Então nós não vivemos mais debaixo do cumprimento de uma lei, nós vivemos debaixo justamente da graça, da misericórdia de Deus, onde ele cumpriu tudo aquilo que nós jamais poderíamos cumprir. Não há rituais que devêssemos fazer, que possamos fazer para satisfazer a Deus, tá? Somente Deus habitando em nós e ele realizando aquilo que lhe satisfará. Que você possa ter a plena confiança de que Deus habita em você. Clame-o, implore para que ele habite no seu coração, para que ele te transforme, para que ele te regenere e viva de acordo com essa palavra. Por quê? Às vezes as pessoas imaginam também, então Deus já fez, eu não preciso fazer. Não é questão de você não precisar fazer. A questão é que você agora faz não pelo simples desejo de obter algo. Você faz porque você entende que aquilo que de mais precioso que poderia ter sido feito, ele já fez. Ele já te curou da morte eterna, ele já te resgatou, ele já apareceu na cruz, sofrendo pelo seu e pelo meu pecado. Ele é o cumprimento perfeito da lei. Lembre-se que o homem deveria ser perfeito. O único ser perfeito que habitou na terra é justamente Jesus ou Cristo, do qual, habitando em carne humana, ele não pecou, ele não cometeu nenhum ato do qual o desabonasse dessa santa incumbência do qual lhe fora dada. Ele termina dizendo: no entanto, ainda usamos os testemunhos da lei, os testemunhos tirados da lei e dos profetas, para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho. No entanto, ainda usamos os testemunhos da lei, tirados da lei e dos profetas, para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho. O que ele quer dizer aqui? Observe que nós não desconsideramos toda a Sagrada Escritura, a antiga aliança. Nós não olhamos para ela desprezando, muito pelo contrário, nós meditamos e vemos cada vez mais Cristo ali completamente prefigurado, porque nós temos agora a imagem real de Cristo. Então nós conseguimos olhar para a antiga aliança e vermos a prefiguração de Cristo. Lembra-se que nós estamos lendo Salmos. Diversas vezes eu falo: olha Cristo aqui, olha Cristo. Você está enxergando Cristo e você consegue enxergar justamente a promessa do Messias que haveria de vir. Você consegue enxergar ali do que se tratava cada uma dessas leis. Sempre nós olhamos para o Antigo Testamento vendo a representação do Novo, vendo a representação de Cristo completamente realizada de maneira real. Então, que nós possamos olhar para as Sagradas Escrituras de maneira integral. Muitos desconsideram o Antigo Testamento, eles imaginam que existem dois deuses, do qual é uma completa heresia, do qual nós não devemos também cair nessa linha. Nós devemos sim meditar em todas as Sagradas Escrituras, não apenas em algumas partes, porque toda palavra é a palavra de Deus e útil para a instrução das nossas vidas. Elas simplesmente apontam e confirmam aquilo que o Evangelho diz. E diz ainda assim: e para ordenarmos nossa vida com toda honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. Ou seja, tudo isso visa direcionar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela é um grande manual de instrução, mas não se trata de mero cumprimento formal. Olha aqui, eu estou lendo a palavra e agora eu faço isso. Se você não entendeu o significado da lei, você está apenas cumprindo de maneira ritualística. Lembre-se que muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas imaginam que não trair, não matar, não roubar, não mentir, eu serei uma boa pessoa. Não se trata de você ser uma boa pessoa, se trata de você ser uma nova criatura. Porque bom ninguém é, bom somente Deus. Somente Deus nos fazendo uma nova criatura. E como me torno nova criatura? Sozinho você não pode se tornar. Você deve clamar a Cristo para que Ele regenere seu coração, para que Ele tire as escamas dos seus olhos e lhe faça enxergar que Ele é o Criador, o Redentor e o Consumador de todas as coisas. Somente em Cristo nós encontraremos refúgio e segurança. Que nós possamos viver conforme a vontade de Deus para a sua honra e glória. Em Romanos capítulo 13, verso 8 até o 10, diz da seguinte forma: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Olha que interessante. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. As pessoas ficam imaginando de que forma eu vou cumprir a lei de Deus, amando o próximo. Como eu amo o próximo? O que é amar o próximo? Então, observe que somente ler
nós não conseguiremos chegar a uma definição, porque nós teríamos que entender o que é o amor e o que é esse amor. Esse amor nós só poderemos encontrar em Cristo. Daí você terá que meditar em uma série de coisas. Então vocês vão verificar que tudo está intimamente ligado. As pessoas falam, aceite Jesus e pronto. Não se trata simplesmente de aceitar Jesus. Qual é o Jesus? Seja batizado. Mas o que significa o batismo? Do que se trata o batismo? Algumas pessoas veem isso meramente de maneira superficial. Muito se confunde. Porque naquela época o que estava acontecendo? Jesus tinha acabado de habitar em carne humana. Ele estava ali trazendo de maneira veemente tudo aquilo que ele ensinava. Todos falavam acerca do seu ensino, então eles sabiam do que se tratava esse Messias. Hoje sequer sabemos de quem é o Messias. Muitas pessoas são batizadas, mas eles sequer sabem do que se trata o batismo. Eles simplesmente cumprem um ritual sem exatamente saber do que se trata. Então, hoje se faz mais do que necessário você compreender do que se trata isso. Do que se trata você morrer para si mesmo e nascer para Cristo. Você compreender a natureza do pecado. Você entender outros detalhes que são primordiais para a edificação do corpo de Cristo. Para que não sejamos apenas pessoas que aparentemente somos cristãos. Nós vemos ali o crescimento hoje gigantesco da população que se diz cristã, mas nós vemos cada vez menos a imagem de Cristo esculpida nas pessoas, justamente porque nós aprendemos apenas a cumprir um ritual, mas não aprendemos a ser discípulos de Cristo. E isso deve nos gerar preocupação e temor. Então que você seja uma cópia de Cristo, que você possa mergulhar nas Sagradas Escrituras e pedir para que Cristo o direcione e o guie de maneira sábia a viver como ele viveu. Romanos capítulo 13, verso 8 ainda continua assim, no verso 9. Pois os mandamentos dizem, não cometa adultério, não mate, não roube, não cobiça. Esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só. Ame seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Observe que a definição ela vai se expandindo. Se eu leio apenas uma parte, quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus. Daí eu vou ter que entender do que se trata as leis de Deus. Daí você vai ver acerca do adultério, não mate, não roube, não cobice. Lembre, nos 10 mandamentos que foi ordenado, você vê os 4 primeiros mandamentos para com Deus e o restante para com o próximo. Então, amar Deus e depois cultuar a Deus. Quando eu amo o próximo, eu estou cultuando a Deus. Romanos capítulo 15, verso 4 menciona: essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar, e as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Preste muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela do amanhã brilhe no coração de vocês. Ou seja, essa palavra sempre foi a palavra que iluminou nossos dias, mesmo em meio à escuridão. Essa palavra, ela está esculpida no mundo inteiro. Vocês vão, por qualquer lugar, vocês vão ver os princípios dessa palavra, mas em dado momento, o Espírito Santo vai e acende aquilo que antes estava apagado. Ele desperta aquele que estava dormindo. Creia no poder dessa palavra. Eu oro para que hoje seja o dia do encontro entre uma alma sedenta e um espírito que é capaz de trazer vida. 2 Pedro, capítulo 3, verso 2 menciona: quero que se lembre do que disseram os santos profetas muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhe enviou. Observe que aqui sempre vai trazer essa complementariedade. Fala acerca dos profetas. Quem eram os profetas? Aqueles lá no Antigo Testamento, onde Deus se relacionava diretamente com eles. Eles traziam mensagens inspiradas por Deus. Hoje nós não temos profetas que são inspirados por Deus. Essas pessoas, por vezes, arrogam a si, falam de coisas que jamais acontecerão, que jamais aconteceram, justamente por conta dos seus próprios devaneios. Nós cremos que esses profetas, que são autênticos e verdadeiros, já morreram, estão ali registrados nas Sagradas Escrituras, e nós podemos
e devemos depender única e exclusivamente desses profetas. Caso você não concorde com isso, então me diga quem são esses profetas e onde eles estão e como nós poderemos provar que eles realmente foram emanados e autorizados por Deus. Você não conseguirá encontrar resposta, você não será, se você submeter essas pessoas a testes, você verá que eles falharão, justamente porque em nada tem de divino. São apenas homens arrogando para si capacidades que eles julgam ser possuidores, mas não passa de um devaneio mental, onde no mundo inteiro existem pessoas assim, das mais diversas religiões. Eles arrogam ter esse direito de falar do nome de Deus, alegam ter mensagens diretas, e nós, enquanto protestantes, nós confiamos única e exclusivamente nessa palavra. Essa palavra que não é de origem humana, essa palavra que não emana de conhecimentos humanos, essa palavra que é autoritativa, essa palavra que é a nossa única regra de fé e prática, essa palavra que homem nenhum tem autoridade sobre ela é autoridade sobre todos. Então que você não confie em pessoas que dizem ter mensagens de Deus. Nós não temos mensagem de Deus. A mensagem de Deus que eu tenho tem capítulo e versículo, senão falarei apenas mensagens que emanam de conhecimentos humanos e não necessariamente provém do coração de Deus. As mensagens do quais são autoritativas para as nossas vidas possuem capítulo e versículo. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia em voz alta. Se você depende de uma palavra para o seu futuro, leia essa palavra, pois ela te garante um futuro completamente promissor. O futuro onde Cristo estará na sua vida, onde nada poderá te afastar dele, onde ali sim você encontrará o seu doce refúgio. Então, observe que esses santos e profetas, há muito tempo atrás, ele simplesmente proclamou aquilo que o Senhor ordenou e justamente depois seria concretizado em Cristo Jesus. Isso se faz completamente verdadeiro. Observe que somente depois de muito tempo as coisas aconteciam, tá? Você vai ver as pessoas profetizando, as coisas que iriam acontecer ali na Babilônia, as coisas que iriam acontecer no exílio, elas foram profetizadas há muito tempo atrás. O Messias que haveria de vir, imagina, você fala um negócio do qual só depois de muito tempo iria acontecer. Nós queremos coisas imediatas, as pessoas querem, vejo para você uma viagem, vejo para você Deus dando livramento, então Deus está te tirando disso. Isso daí qualquer pessoa. Então são coisas banais, do quais a nossa escravidão ao pecado, a nossa adoração às trevas faz com que a gente se curve diante disso, porque nós desejamos sempre saber o futuro, nós desejamos sempre querer consultar a Deus, esse Deus místico, onde nós imaginamos que ali está a nossa segurança. As pessoas consultam símbolo, horóscopo, elas querem saber, as pessoas perguntam para o chat GPT qual é a sua bênção. O ser humano está completamente cego, mas nós cremos que Deus nos mantém firmes, mediante a sua graça, mediante a sua misericórdia, que nós possamos abdicar de todas essas formas, crendo que Deus escolheu se revelar por intermédio de Cristo, de maneira perfeita, que você possa depositar a sua única e total confiança em Cristo Jesus. Vamos para os nossos 4 capítulos de hoje. Os 4 capítulos de hoje, nós vamos ver o povo subindo a Jerusalém mais uma vez para adorar, né? Mas agora, nós somos o templo. Cristo é nosso mediador e nossa adoração é no Espírito. Então, não se trata de irmos até o lugar. Hoje em dia também, Jerusalém virou a parecida de evangélico. As pessoas vão para lá, fazem as mesmas coisas, o quais tanto criticam os romanistas. Então, pense muito bem a respeito, não tenho nada contra. Lógico que ali é um lugar histórico, é maravilhoso, mas que isso também não seja objeto de idolatria, mesmo porque Cristo está presente em todo lugar, não há nenhum lugar do qual ele não esteja presente. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Que vocês possam refletir muito acerca disso. Hoje as pessoas vão para lá, vou ser batizado. Imagina que já não entendeu nada acerca do batismo, quero mergulhar no... Então são meras crenças, meras maluquices que surgem do ser humano. Que nós não nos curvemos, que sejamos justamente a resistência em meio a este caos que foi implantado. Salmo de número 131. Abram as suas Bíblias, que possamos ler. 131, 132, 133 e 134. Bem curtinho também, dá para ler de maneira integral. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes.
não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Salmo de número 132. Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor, jurou ao poderoso de Jacó. Não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário do poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, e estamos nos campos de Jar. Vamos ao santuário do Senhor, adoremos diante de Deus, diante de seu trono. Levante, Senhor, entra no teu lugar de descanso, junto com a arca, símbolo de teu poder. Que teus sacerdotes se vistam de justiça, e teus fiéis cantem de alegria, por causa do teu servo Davi, não rejeitaste aquele que ungistes. O Senhor fez um juramento solene a Davi, prometeu jamais voltar atrás, colocarei em seu trono um de seus descendentes. Observe aqui, mais uma vez, as promessas do Messias. Você vai ver aqui, ele falando acerca da arca. Cristo é nossa arca, Cristo é o cumprimento de todas as coisas. Então observe que não faz mais sentido determinadas coisas. Continuando o verso 11, o Senhor fez um juramento solene a Davi e prometeu jamais voltar atrás. Colocarei em seu trono um de seus descendentes. Se os seus descendentes obedecerem aos termos da minha aliança e os preceitos que eu lhe ensino, sua linhagem real continuará para sempre. Dessa forma, Cristo cumpriu, ou seja, ele cumpriu tudo e a linhagem real continua para sempre. Agora nós somos chamados de filhos justamente por Cristo ter cumprido todo o ordenamento de Deus. Verso 13. Pois o Senhor escolheu Sião e desejou para ser habitação. Este é meu descanso para sempre, disse ele. Habitarei aqui, pois este é o lugar que desejei. Abençoarei essa cidade e tornarei próspera. Saciarei seus pobres com alimentos. Vestirei seus sacerdotes com salvação. E seus fiéis cantarão de alegria. Aqui aumentarei o poder de Davi. Meu ungido será luz para meu povo. Vestirei de vergonha seus inimigos, mas ele usará uma coroa gloriosa. Salmo de número 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que é derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Aqui é muito interessante, como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. Observe que daí ele traz uma ilustração do que é essa união. A união é preciosa como o óleo da unção, que é derramada sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Lembre-se que Arão vestia um colete sacerdotal, onde tinham diversas pedras aqui que simbolizavam as tribos. Então, aquela unção derramada sobre ele se estendia a todo o restante. É muito belo enxergar essas ilustrações e saber do que se trata, porque senão você simplesmente lê e você nem vai entender do que se trata, e você imagina daí que esse óleo de unção é aquele lá que as pessoas pegam, compram ali no centro e falam, é isso daqui que me faz ungido. O que te faz ungido não é um óleo, o que te faz ungido hoje é justamente o Espírito, tá? Então não confundam determinadas coisas. Muitas pessoas adotam esse tipo de práticas do quais nós não vemos nenhuma evidência para que assim seja através da Sagrada Escritura. São equívocos, tá? São equívocos, equívocos que beiram heresias, justamente por conta dos desejos humanos. Verso 3 diz, é revigorante como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Lembra-se, Hermon, o lugar mais alto, daí tinham as geleiras que elas iam ali sendo derretidas e a sua água ia caindo e florescendo todo o campo ao redor durante esse caminho. Então, nós vemos este caminho sendo feito de maneira bela. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Da mesma forma que continua acontecendo hoje, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo de número 134 diz, louvem o Senhor, todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levante suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor que fez os céus
e a terra. Louve o Senhor todos vocês, servos do Senhor. Que você possa louvar ao Senhor, que você possa engrandecer o nome do Senhor, que você não viva apenas uma vida como um cristão meramente nominal. O que nós vemos mais são cristãos nominais que dizem adorar a Cristo, mas vivem vida completamente discrepante do que a palavra diz. Que você não seja um desses, que sua vida seja queimada diante do Senhor, que você possa gastar a sua vida no Senhor, que você possa viver de maneira que Cristo seja glorificado, que você frequente uma igreja, que você tenha uma vida de comunhão, que você utilize seus dons para servir ao Senhor, que você não vise ser meramente uma pessoa que diz crer, mas no fundo está completamente apodrecida. Que Cristo revele quem você é verdadeiramente, que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado, que por intermédio dessas palavras, que por intermédio da Sagrada Escritura, seus olhos sejam abertos, que meus olhos sejam abertos, que possamos enxergar as trevas que ainda habitam em nós, porque todos nós temos lugares ocultos, dos quais Cristo necessita trabalhar. Que você nessa manhã seja desperto, que você nessa manhã possa acordar para a realidade, enxergar que Cristo sim é suficiente, pois Ele escolheu nos amar. Que você possa ter a representação desse grandioso amor, dessa palavra que penetra seu coração, dessa palavra que perfura o mais duro dos corações, que você possa se voltar ao Senhor, se você estiver distante dos caminhos do Senhor, que você possa hoje, mais uma vez, se curvar diante dele, pedir para que ele trate seu coração, para que ele te aproxime, para que ele te traga mais para perto, para que ele efetue a mudança que só ele pode efetuar. E cremos que assim ele há de fazer, porque a obra dele pertence a ele pertence toda a honra, glória e majestade. Ele efetua em nós o querer e o realizar, que nós possamos ser completamente dependentes deles. Que você possa continuar meditando nas Sagradas Escrituras. Lembre-se que nós estamos lendo 4 capítulos por dia, já estamos terminando o livro de Salmos, o maior livro da Bíblia. Nós temos aqui 150 capítulos maravilhosos, do quais retratam a grandiosidade de Deus. Nós vemos aqui a revelação já de Cristo, nós vemos Cristo completamente revelado ali em Salmos. Basta olharmos de maneira muito clara, conhecendo as Sagradas Escrituras, conhecendo aquilo que Cristo fez, e nós nos depararemos com essa realidade. Que você possa meditar, leia infalivelmente os 4 capítulos por dia. Eu sei que muitos de vocês ainda não leram as Sagradas Escrituras. Imagina que esse isso é algo que nós deveríamos fazer o resto das nossas vidas. Todos os anos nós teremos que ler as Sagradas Escrituras, que você possa assumir esse compromisso de todos os anos ler as Sagradas Escrituras. Não para que você seja arrogantemente, intelectualmente capacitado, mas para que você seja dominado por essa palavra, para que você possa ser submisso a essa palavra, para que você possa compreender essa palavra, para que você possa explicar as razões da sua fé de maneira clara, para que você possa viver o chamado do qual Deus tem sobre todas as nossas vidas. Deus nos chamou para irmos e proclamarmos o Evangelho. Então conheça o Evangelho, que você não seja apenas um cristão nominal. Tenho certeza que Deus há de efetuar em nós aquilo que nós não conseguimos. Que você esteja aqui amanhã, mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Glorifique o nome do Senhor por ter nos capacitado, por nos manter unidos. Pense que antes eram bem poucos e agora nós estamos crescendo gradativamente, mas isso não muda nada. Não muda, porque onde há vida é mais do que suficiente. Uma vida é a melhor das situações. Onde houver uma vida, nós temos esperança da restauração, nós temos esperança da transformação. Que a palavra possa ser pregada, que o Evangelho possa ser lido e que vidas possam ser restauradas. Qual o livro indicado para começar a leitura da Bíblia? Comece a ler pelo Novo Testamento. Se você começar a ler ali de Mateus e for até o Apocalipse, depois volta para Gênesis, você terá uma visão muito mais completa. Então faça isso. Faça isso. As pessoas falam, eu amo a Deus, mas nunca leram a palavra de Deus. As pessoas falam que amam a Deus, mas sequer conseguem gastar tempo com Deus. Quanto tempo você tem gasto de oração? Quanto tempo você tem gasto de leitura da palavra? Quanto tempo você gasta para edificar justamente a sua vida na palavra do Senhor? Então que você possa ler de maneira disciplinada e diariamente. Galego tem coisas que eu não consigo entender naturalmente. Nenhum homem conseguiu compreender a Bíblia inteira
Eu já li mais de dezenas de vezes a Bíblia. Tem coisas que eu leio que eu falo, onde eu estava que eu não consegui ler isso, que eu não sabia disso. E vou meditar e vou ver que cada dia eu conheço menos. Mas assim é o conhecimento do Senhor. Este Deus infinito em misericórdia, esse Deus do qual escolheu nos amar. Leia, tendo a certeza de que o Espírito Santo o assiste e o direciona ao caminho da verdade. Então, leia esses 4 capítulos. Se você agora começar a ler, você lê 8 capítulos por dia. São 1189 capítulos, você vai ler em 150 dias aproximadamente, tá? Então, se você ler 8 capítulos, 150 dias, nós estamos no dia, deixa eu ver, que dia do ano? Hoje é dia 6, 218, ainda dá tempo, né? 165, 140, daí se você ler 10 capítulos por dia, você vai terminar de ler a Bíblia integral. Dan, nós adotamos aqui a versão NVT como padronizada, tá? A versão NTLH, ela é boa, mas no entanto ela se torna, muitos associam ela como uma paráfrase. O que é uma paráfrase? Uma paráfrase não está intimamente presa ao texto original, então ela pressupõe algumas ideias ali que fogem um pouco. Ela não se trata de uma tradução. Muitos entendem dessa forma, algumas pessoas entendem ainda como uma tradução, mas tem questões que são bem ali deturpadas, mas no entanto também não se trata de algo ruim, se trata de algo que deve ser lido. Mas nós adotamos aqui a NVT, nós temos lido a versão NVT, e eu indico sempre para que todos pelo menos possam pegar, porque quando você for ler na mesma versão que eu estou lendo, se trata de uma leitura um pouco mais fluida para que possamos olhar. Lembre-se, as traduções, existem 2 tipos de traduções, a formal e a dinâmica. Tá? Existem outros tipos de definições, mas eu creio que essa dicotomia é a mais fácil, essa dupla divisão. A formal, onde pega trecho por trecho, eles olham e falam, ó, chifre, a pessoa vai lá e coloca chifre, estava escrito chifre, só que chifre muitas vezes estava dizendo poder, daí eles vão colocar poder, porque é uma tradução dinâmica, ele vai entender o poder ali e vai falar assim, ó, poder. Por exemplo, ontem nós falamos acerca de Romanos. Ontem, de terça, nós fazemos a exposição de Romanos. Todas as terças. Nós vamos ficar 3 anos em Romanos. Mas nós percorremos todas as Sagradas Escrituras, porque naturalmente existem textos paralelos. Romanos capítulo 3, verso 1, na verdade, no 2º, ele diz assim, sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus, ou seja, revelação de Deus. Você vai verificar, algumas Bíblias você já vai ter justamente até esse apontamento, toda a revelação de Deus. O que se trata essa revelação de Deus? A revelação de Deus, por óbvio, nós já temos a certeza que se trata dessa palavra. Vocês que estão aqui há mais tempo já sabem que se trata da revelação de Deus, a palavra. Mas ali também foi utilizada outra palavra, oráculos. Por exemplo, se você falar acerca de oráculos hoje, a maioria nem vai saber do que se trata oráculos. Daí você vai ter que explicar e contextualizar do que se tratavam esses oráculos. Os oráculos que eram justamente a revelação, a maneira como as pessoas se conectavam com Deus, até mesmo os pagãos, eles chamavam de oráculos de Deus, aquelas pessoas que tinham contato com palavras que aparentemente eram divinas. Então, as pessoas vão enxergar dessa forma. Observe, por essa tradução ser aqui dinâmica, ela traduz como a revelação de Deus, de maneira já a instruir as pessoas da maneira correta, como elas devem crer. Então, a revelação de Deus, então está apontando para a revelação de Deus, a revelação de Deus mesmo, não se trata mais de mistério. O mistério já foi revelado, aquilo que era oculto já está claro. Imagina numa foto que você tira, mas depois você... Nossa, eu fui velho agora, né? Porque as fotos você tira já é instantânea. Então não dá para usar mais esse exemplo, porque não vai abarcar todo mundo. Para quem não sabe, foto antes, você tirava a foto e só depois você ia ver o que você tirou da foto. Agora não, você tira já é instantâneo, então não dá para usar. Deixa eu ver outro exemplo. Já sei, um raio-x, tá? Um raio-x. Por exemplo, você vai e tira um raio-x. Você fica ali e tira um raio-x, ainda que você veja, você precisa daí entender do que se trata aquele raio-x. Então, isso daí talvez seja o mais claro. Então, essa revelação de Deus, que antes era tratada como
como oráculo, agora é a revelação de Deus, essa palavra. Daí eles vão mencionar uma série de textos, Hebreus 5:12, depois tem outros textos que também apontam para isso. Atos ali em Estevão também menciona dessa forma, acho que é 7:38, salvo engano. Mas enfim, você vai ver essas traduções. Mas isso daí é para adquirir conhecimento, mas a intenção é que você entenda a mensagem global, tá? Você entender a mensagem global. Existem traduções que são mais... tem um ar meio rebuscado, então muitas pessoas leem e falam, nossa, que interessante, mas no entanto elas não conseguem ler de maneira fluida, mesmo porque o nosso português já mudou bastante, então os pronomes de tratamento são diferentes, as formas como são escritas já mudaram, e você não consegue nem raciocinar direito lendo dessa forma. Então, que vocês possam ler de maneira clara as Sagradas Escrituras, acima de tudo orar para que o Espírito ilumine o seu entendimento, para que você conheça as Sagradas Escrituras e você não seja apenas alguma pessoa doutrinado em uma religião do qual nunca foi transformado por Cristo. Espero que Deus te direcione, que Deus te abençoe. Que bom ter você aqui, Dan, o Dan, que é um amigo de muito tempo também. Que você esteja presente também. Sentimos sua falta, que Deus abençoe sua casa e sua família, tá? Que Deus possa nos direcionar, que amanhã possamos estar aqui mais um dia para honra e glória do Senhor. Não se esqueça de comentar e compartilhar, porque nós estamos numa plataforma onde aparentemente ela é completamente dominada por algoritmos, mas cremos justamente que Deus é o Deus do algoritmo também, Ele está em todas as coisas, não há nada do qual Deus não esteja. Mas no entanto, quanto mais vocês comentarem, quanto mais vocês compartilharem, mais as pessoas vão entender como relevante. E nós cremos que quem leva a mensagem não se trata de homens, não se trata do Galego, não se trata da Mari, não se trata do Edu, não se trata de ninguém que está aqui em especial, e sim do Espírito Santo que se move por intermédio de nós. Eu oro pela vida de cada um de vocês, Sayonara, Bruna, Rodrigo, Dan, Silvia, Gandhi, Pamela, José, Camila, Éder, Eliane, Clésia, Tiago, todos que por vezes estão aqui, que vocês sejam capacitados, que Deus possa direcioná-los, que Deus possa abrir os seus olhos para que vocês sejam proclamadores deste Evangelho. As pessoas imaginam que proclamar o Evangelho é dentro de quatro paredes, muito pelo contrário, é dentro deste corpo que o Evangelho é manifesto, e através desse corpo que o Evangelho se manifesta todos os dias. Então hoje você irá pisar no solo de Deus, que você cumpra a vontade de Deus, que você proclame o Evangelho a toda criatura, que você viva esse Evangelho para que o nome de Cristo seja glorificado. É isso, espero que tenha sido edificante essa live para vocês, que o nome do Senhor seja glorificado. Compartilhe com o máximo de pessoas e comente para que atinja mais pessoas. Tamo junto. Que você se torne cada dia mais parecido com o nosso Senhor Cristo Jesus. Que o Espírito age em nós. Tamo junto, um beijo no coração. Fui!